e o Hill já não rendendo tanto. Então vamos lá, um balanço dos 10 primeiros. O Schumacher primeiro, o Hill segundo, o Brundle é o terceiro, o Coulthard é o quarto, o Coulthard tem 3.4 atrás do Brundle, o Alesi é o quinto, o Barrichello é o sexto, diminuiu de 7.3 para 7.1 e nessa volta agora de novo, que virou 1.21.9 e o Alesi 1.22.6, diminuiu a diferença para 6.7 e agora de novo, virou 1.22.2, o Alesi 22.6, diminuiu para 6.3. Quer dizer, nessa razão de 4 a 5 décimos por volta, ele vai daqui a pouquinho, ele vai daqui a 10 voltas chegar no Alesi e vai começar a brigar aí com a Ferrari do Alesi pela quinta colocação. O sétimo no momento é o Irvine, o oitavo é o Hakkinen, o nono é o Panis, o décimo é o Frentzen e o Moreno está na 17ª colocação. Todo mundo, com exceção de Badoer, Morbidelli e do Gachot. Bom, o Gachot já parou. Badoer e Morbidelli não pararam no box. Todos os outros já fizeram pelo menos um pit stop. O Schumacher já completou 29 voltas. A corrida tem 72. E olha como ele vai aumentando a diferença. E você tem acompanhado, a televisão tem mostrado um pouco mais o Damon Hill. E o Hill está tendo problema com o retardatário. Ele está pegando um atrás do outro. E ele demora um pouco mais para sair dos retardatários. E aí ele vai perdendo esse tempo. Ele perdeu 1 segundo na volta anterior quando ele teve que passar o Montermini. Agora há pouco ele tinha outro retardatário na frente dele. Perdeu quase mais 1 segundo. Então essa diferença subiu para 10 segundos 392. A diferença do Schumacher para o Hill. O Brundle, que vem atrás do Hill e também está pegando esses retardatários, olha como subiu a diferença. Ele está 23.4 atrás do Martin Brundle. E aí o Coulthard é que vai tentando chegar a 3.3 atrás do Brundle, que é o terceiro colocado. E o Schumacher vai lá na frente, andando bem, com pista mais limpa, passando mais facilmente pelos retardatários e levando aí a Benetton na primeira posição do Grande Prêmio da França. Kleber, definitivamente o Barrichello tem um rendimento melhor que a Ferrari do Alesi. Já cai a diferença agora para 5.9, foram mais 4 décimos nessa volta. E aí você tem mais uma imagem exclusiva da Globo. É a câmera colocada na Benetton de Michael Schumacher. Mais uma imagem para você curtir com exclusividade. Os carros que já abandonaram a prova: Gachot, Martini, Herbert, Katayama, Inoue e o Pedro Paulo Diniz. Katayama, Inoue e o Diniz não conseguiram completar nenhuma volta. Aí a Sauber. Era a Sauber, agora você já está com a imagem da Ligier. Ligier do Martin Brundle ocupando a terceira posição. A Ligier que vai fazendo uma boa corrida, vai correspondendo às expectativas. A fábrica é aqui na pista, quer dizer, então ele é fazer o carro e cair na pista para testar. E isso dá uma intimidade do piloto com a pista. O ajuste do carro passa a ser muito mais fácil. Inclusive o Herbert, o Brundle, estava reclamando um pouquinho que o equilíbrio estava só razoável hoje, depois do warm-up. Mas foi um warm-up com pista molhada. Na pista seca, eles andaram sempre bem. Em todos os treinos, eles estiveram entre os 6 primeiros. Aí, continuando o nosso acompanhamento da diferença de Barrichello para Alesi, que continua caindo e nessa volta foi de 9 décimos. Era 5.9, agora a diferença é 5 cravado. O Barrichello virou 1.22.652. O Alesi 1.23.473. Agora há pouco você viu ali à direita no vídeo o Guy Ligier, o chefão da equipe Ligier, que vai acompanhando o Martin Brundle, fazendo o seu trabalho, ocupando a terceira posição. Ele está bem atrás do Damon Hill, mas vai conseguindo ficar 4 segundos à frente do Coulthard. O Guy Ligier faz tempo que não aparece nas corridas, o Guy Ligier. Esse ano todo ele não veio, o ano passado também não. Ele vendeu a equipe faz 2 anos, vendeu para o Flávio Briatore, que é o diretor da Benetton. E o Briatore já negociou uma parte da Ligier com Tom Walkinshaw, que era sócio dele na Benetton. Quer dizer, a Ligier hoje não tem nada a ver mais com o Guy Ligier, que foi o fundador. Só que ele está aqui até para receber uma homenagem. A Ligier está completando hoje
300 grandes prêmios, 300. Uma equipe que já venceu 8 vezes. E curioso, das 8 vitórias, 6 foram obtidas pelo seu primeiro piloto, o piloto que lançou o carro, que trabalhou no carro, que foi o francês Jacques Laffite. E nesse fim de semana estão todos por aqui, o Jacques Laffite, inclusive, muito homenageado, recebendo um carinho muito grande do torcedor francês, e o Guy Ligier, que dá o nome à equipe, também prestigiando. O Laffite, inclusive, foi contratado 2 corridas atrás, voltou a ser diretor esportivo da Ligier. Barrichello para Alesi, diferença cai um pouquinho dessa vez, 2 décimos, mas cai, 4,8. Vai caindo, Rubinho vai pisando, vai se aproximando, vai andando melhor do que Alesi. Para você ter uma ideia, 1:22.200 o tempo da volta do Alesi, 1:21.942 o Rubinho. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Tarantella, o molho refogado da Arisco, melhor impossível. Os líderes da prova já completaram 32 voltas. Daqui a pouquinho eles estarão chegando à metade do Grande Prêmio da França. Vai ser corrido em 72 voltas. Kleber, mais 2 décimos nessa volta agora. Cai para 4,6. Barrichello 41, virou 1:21.8. O Alesi 1:22 cravados. É claro que a diferença agora passou a cair mais devagar, porque nessa altura o Brundle já foi avisado pela equipe que o Barrichello vinha tirando de 4 a 5 décimos por volta e começou a acelerar mais. Então agora cai de 2 em 2. Mas o importante é que continue caindo. Que é o que vai demonstrando o bom ritmo do Barrichello. Ele que passou um bom fim de semana, tranquilo, carro bem. Hoje no warm-up foi o terceiro com a pista molhada. Ontem, quando o tempo começou a dar uma fechadinha, e aí, será que vem chuva, Rubinho? Ele respondeu sem pensar meia vez: que venha a chuva. E mostrou no warm-up com a pista molhada que realmente ele anda bem na chuva. Ficou na terceira posição. O Alesi foi o mais rápido no warm-up, o Coulthard em segundo e o Barrichello em terceiro, deixando para trás Schumacher, Irvine, Panis, deixando para trás todo mundo. A câmera da Globo mostrando para você todos os lances do Grande Prêmio. Estamos agora com o Patrick Head, que é que está no meio, mais aqui do lado para você, da equipe, o carro da equipe Williams. E nós temos o Andrea Montermini da Pacific no box, saindo depois de mais um pit stop. Olha a diferença do Coulthard para o Alesi, 15,4. Quer dizer, isso interessa também para o brasileiro. O Rubinho está 4,7 atrás do Alesi. O Alesi que vai tentando chegar. Exatamente, isso aqui é muito importante porque pela primeira, o Alesi, eu tinha dito para vocês, deve ter recebido um recado da equipe Ferrari para acelerar, que o Rubinho vinha chegando. Pela primeira vez nas últimas 10 voltas, a diferença aumentou um pouquinho, aumentou de 4,6 para 4,7. Vamos observar daqui a pouquinho, quando eles passarem aqui, como é que vai ser. É importante essa volta que vem agora. Pela primeira vez nas últimas voltas, olha aí de novo parado o Martin Brundle. Vai para o segundo pit stop o Martin Brundle. Fez a troca de pneus, reabasteceu, então foi realmente mais uma parada técnica prevista do Martin Brundle, que estava na 4ª posição. Vê se dá para passar por ele. O Alesi e o Barrichello, se conseguirem passar, ganham mais posições. Aí o pessoal começa de novo a fazer o pit stop. E o Reginaldo falava do Alesi ter andado melhor. O Barrichello volta a andar bem, volta a andar mais rápido. Faz 1:22.1 o Alesi, 1:22.0 o Rubinho e o Barrichello. Então a briga vai continuar bem, vai continuar bonita. E você falou do segundo pit stop do Brundle. Um pit stop normal sim, mas um segundo na 34ª volta. Quer dizer, o que deixa claro que a Ligier vai fazer mais um, vai fazer 3 pit stops. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Tarantella, o molho refogado da Arisco, melhor impossível. Enquanto o Brundle parou para fazer o seu segundo pit stop, o Panis continua aí a sua perseguição ao Mika Häkkinen. O Häkkinen vai mantendo essa diferença aí de 481 milésimos em relação ao Panis. E eles estão andando muito parecidos.
1:22.5 o Hakkinen, 1:22.4 o Panis. É uma boa briga. E aí vem o Jean Alesi, que ocupa a 4ª posição. O Martin Brundle está atrás dele. Você viu as nuvens? Nuvens negras aí por perto. De repente, ainda pode chover. A parada de boxe do Brundle permitiu ao Alesi ganhar a 4ª posição, mas não ao Rubinho. Só que o Rubinho está apenas 1 segundo, 0,61 atrás do Brundle. Quer dizer, conseguiu encostar. Ele estava brigando pela 5ª posição, continua brigando por essa 5ª posição e agora muito mais perto. O Schumacher completa a volta de número 36 na liderança do Grande Prêmio da França. Hill em segundo, passa 12,671. Vai aumentando a vantagem de Schumacher em relação a Damon Hill. E depois que os dois passam, você vê que há um bom tempo para passar o David Coulthard, que está 23 segundos, mais ou menos, atrás do Damon Hill. Logo atrás desse carro aí do Alesi, vem exatamente o Brundle e Barrichello brigando pela 5ª posição. Vamos ver aqui numa tomada em que dê para pegar esses dois carros que estão atrás do Alesi. Aí já não, aí é de volta a Williams. Você viu como subiu a diferença do Hill para o Coulthard, 37,1. Aí passou o Alesi, 37,1 a diferença do Coulthard em relação ao Schumacher. Então ele tem 24 em relação ao Hill. E aí aparece Brundle e Barrichello. Brundle e Barrichello andando bem. Aumentou um pouco a diferença. O Barrichello está 2,027 atrás do Brundle. E o Panis chegando de vez em cima do Hakkinen. As Ligiers vão tentando fazer uma grande corrida, vão fazendo uma bela corrida e vão proporcionando grandes pegas, lances bem emocionantes, faltando 35 voltas para o final do Grande Prêmio da França. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ruffles, a batata da Honda. Michael Schumacher continua na liderança com Damon Hill em segundo, David Coulthard em terceiro, Benetton e 2 Williams. Aí na 4ª posição vem a Ferrari de Jean Alesi. Martin Brundle com a Ligier ocupa a 5ª posição e o brasileiro Rubinho Barrichello, pilotando a Jordan, ocupa a 6ª posição. Aí depois temos Irvine, Hakkinen, Panis, Frentzen, Blundell e Berger. Dos 3 brasileiros que começaram a prova, nós tivemos já o abandono. Quando você viu como errou na freada, o Panis vai pressionando para tentar passar o Hakkinen e às vezes se empolga demais, mas ele está conseguindo ainda ficar bem perto. Eu dizia que dos 3 brasileiros que começaram a prova, um já abandonou, o Pedro Paulo Diniz da equipe Forte, e o Luiz Fernando Lima está perto dele lá para saber o que aconteceu. Forte Corse começando um trabalho de desenvolvimento do carro hoje aqui na França. O Pedro Diniz, logo depois da largada, foi atrapalhado e saiu fora. Como é que foi o acidente? Infelizmente a minha corrida acabou bastante cedo. Teve um acidente aqui na primeira curva e eu acabei me envolvendo no acidente. E foi uma pena porque eu podia fazer uma corrida boa hoje, eu tinha feito uma bela largada e felizmente com a Minardi rodando eu acabei me tocando e acabou danificando a suspensão do meu amigo. Muito bem, foi o azar aí então da Forte Costa, o Pedro Diniz logo no começo, a equipe dele que já conseguiu tirar do começo da temporada até aqui 40 quilos do carro, vai evoluindo, mas aqui na França não foi bem. Moreno continua na pista defendendo as cores da equipe. Kleber Machado. Muito bem, Luiz Fernando. O Moreno ocupa a 17ª posição e olha como começa a ficar bem negro o céu aqui numa região, num ponto do circuito em Monaco. E continua o Olivier Panis alucinado tentando ultrapassar o Mika Hakkinen. Não é fácil ultrapassar uma McLaren, ele consegue, o Hakkinen de vez em quando, ganhar uma folga, respirar um pouco. Mas o Panis, principalmente, você pode perceber nas curvas, ele dá uma chegada, encosta e fica muito perto do Hakkinen. O Hakkinen que reclamava do equilíbrio muito ruim da McLaren, o chassi
não estava bem. Olha como nesse instante, quando fica um trecho de velocidade mais baixa no circuito, como o Panis chega. É duro ficar atrás de um outro piloto, você de um outro carro, você sabendo que o seu carro está andando mais, como é o caso do Panis. Por isso aquele erro agora há pouco, como ele deu uma travada. Agora veja só a informação importante que o box do Rubinho recebe, até pelo rádio o Rubinho informando o box, de que em algumas partes da pista já cai um pouco de água. Isso torna a pista muito lisa em alguns trechos e outros você vê e tem aderência. Quer dizer, há uma diferença total em relação aos diferentes trechos de pista. Aqui está totalmente seco, o outro está molhado. A gente